Vamos agora falar sobre outras consequências da teoria da relatividade. Estas consequências agora, elas se referem, né, ou decorrem da exigência da covariância das leis físicas. Ou seja, precisamos identificar agora na teoria da relatividade outros quadrivetores. Já chamamos atenção para as coordenadas de um evento que se transformam como um quadrivetor de Lorentz, né? Agora nós vamos à procura de outras grandezas vetoriais do ponto de vista do espaço quadridimensional, quadrivetores. Vamos então falar de momento, energia e um pouco de cinemática relativística, porque esse tema aqui dá muito trabalho, a cinemática relativística, né? De qualquer maneira, a ideia é agora mostrar como é que Einstein, né, descobriu uma coisa interessantíssima, né, que é a sua famosa fórmula E igual a mc2. E como Einstein foi levado a esta conclusão aqui. Olha só, é bem interessante isso. Porque tudo que se procura agora é construir quadrivetores. Quadrivelocidade, quadrimomento. No momento em que a gente escreve um quadrimomento, aí a gente se pergunta para a questão de qual é a componente zero de um quadrimomento. É aí que entra a genialidade de Albert Einstein. Mas vamos devagar em relação a isso, né? Em primeiro lugar, agora é a melhor hora, o melhor momento para a gente introduzir, né, o conceito de intervalo infinitesimal de tempo próprio, né? De tempo próprio. Esse intervalo de tempo próprio a gente denomina de tal. É um intervalo infinitesimal de tempo próprio, né? E como ele se relaciona com um intervalo de tempo em qualquer outro referencial, né? Esse é o primeiro problema aqui. Em primeiro lugar, definição apenas, né? Só uma definição. Definimos de tal como sendo igual a 1 sobre c ao quadrado vezes ds ao quadrado. Veja, ds é um intervalo infinitesimal associado a eventos, onde estes eventos diferem por grandezas infinitesimais, dt ao quadrado, dx ao quadrado, dy ao quadrado e dz ao quadrado. De forma que de tal é, por definição, olha só aqui, por definição, raiz de 1 sobre c ao quadrado ds ao quadrado. Ou seja, é igual a dt ao quadrado menos 1 sobre c ao quadrado dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Se eu colocar dt em evidência, é claro, coloco dt em evidência e aqui vai aparecer dx, dt, dy, dt e dz, dt. Aqui, na verdade, está faltando dy e aqui dz, dt. E isto aqui é a velocidade de um objeto, por exemplo, que se move, né? De forma que de tal, né? De tal, reescrevendo esse de tal sob esta forma aqui eu tenho y e aqui eu tenho z, como está aqui, na verdade, né? Como está aqui, né? Agora, sendo de tal um invariante, de tal um invariante, é claro que esse intervalo de tempo tem o nome de intervalo infinitesimal de tempo próprio, né? Por quê? Se eu considerar num determinado referencial um ponto qualquer, mas de tal maneira que
aliás, um intervalo de tal maneira que dx dy ao quadrado mais dy mais dz ao quadrado igual a zero, ou seja, dois pontos cujas coordenadas são cartesianas são iguais, né? De forma que nesse referencial, que eu considerando um ponto, né, nesse referencial, de tal maneira aqui o intervalo entre dois eventos são tais que dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado é igual a zero. Então, esse é um intervalo de tempo num particular referencial. Num particular referencial, né? De forma que esse é um intervalo infinitesimal de tempo próprio definido assim. E esse intervalo infinitesimal de tempo próprio, ele é um invariante, né? Por conta dessa definição aqui, né? Ele é um invariante, né? Eu quero sempre lembrar, né, que quando eu escrevo assim, eu somo sobre índices iguais, né? É uma convenção, né? Muito bem. Tendo definido esse intervalo de tempo próprio como sendo um invariante, agora eu vou definir a velocidade, ou melhor, a quadrivelocidade, né? É a velocidade de Lorentz agora, um quadrivetor, né? Como eu defino esse Vmi? Vmi é, por definição, dxmi de tal. É isso, dxmi de tal. Mas, a partir daquela expressão anterior, ou se quiser, a partir desta aqui, olha só que coisa interessante, né? Porque dxmi é cdt dr. Então, derivando ou com respeito ou dividindo por dt, né? Aqui é melhor dividir, né? Considerar infinitésimos diferenciais, né? Uma relação de diferenciais, né? dt é igual a 1, então aqui eu tenho um c, e dr dt é v, dr dt é v. Consequentemente, olha só que coisa curiosa, eu acabei de criar, acabei de propor, né, uma quadrivelocidade dxmi de tal. É isto. E, na verdade, eu considero quocientes de grandezas infinitesimais, na realidade, né? E obtenho essa expressão aqui. A componente zero da quadrivelocidade é c sobre raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2, né? E a velocidade, agora, as demais componentes do quadrivetor velocidade é velocidade sobre a raiz quadrada disso aqui, né? De forma que aqui eu tenho V0, V1, V2, V3, que bem parecidos, né, com o caso não relativístico. A diferença é que agora tem um gama aqui. Mas veja só, V0 é gama vezes C, de forma que Vmi tem essa expressão aqui. Uma outra coisa curiosa que a gente vai usar depois, né, é que Vmi é um invariante, E é fácil verificar que esse invariante é c ao quadrado. C ao quadrado, né? Ou seja, eu multiplico V0 ao quadrado, né, menos V ao quadrado sobre a raiz quadrada de tudo isso. Vmi é um invariante e isso é fundamental para várias coisas que seguem. Então, se eu tenho a quadrivelocidade num referencial dado por essa expressão, eu posso obter a velocidade, isso é um exercíciozinho, né, num outro referencial e verificar aquelas expressões anteriores, né? Agora, vamos a uma nova definição que é fundamental na teoria da relatividade, que é o quadrimomento. Como eu defino o quadrimomento? M vezes V. Então, Pmi é M vezes Vmi. E olha só, este Pmi tem componente zero, que é mc sobre a raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2. Tá? Então, veja, a partir da quadrivelocidade eu posso definir o quadrimomento, posso definir também a Mi.
a Mi. A Mi é dV de tal, e a Mi é um quadrivetor. Por quê? Porque isso aqui é um escalar, eu estou dividindo uma grandeza vetorial, como eu fiz no caso da velocidade, né? Se eu tenho dxmi, que se transforma como um quadrivetor, e divido por d tal invariante, eu obtenho, portanto, uma quadrivelocidade. Então, eu obtenho a aceleração de duas formas distintas, dvmi de tal. Vmi é um quadrivetor, dvmi um diferencial de um quadrivetor, também se transforma como um quadrivetor, e aqui eu tenho um escalar. Se eu tenho, portanto, um grandeza vetorial em cima e um escalar embaixo, essa grandeza se transforma como um vetor ou um quadrivetor, né? De forma que aqui a aceleração posso definir, né, d2xmi de tal 2. A gente vai ver, né, que, na verdade, a equação ou a lei de Newton agora vai assumir uma forma um pouco diferente. Quem é Fmi seria a quadriforça. A gente vai ter que lidar com isso na última aula, quando a gente falar da mecânica relativística, né? O fato é que agora aprendemos a criar, né, quadrivetores a partir de xmi. Então, eu tenho a quadrivelocidade de xmi de tal, eu tenho o quadrimomento e a quadriaceleração. Olha só, eu vou agora, não é, propondo quadrivetores. Quadrivelocidade, quadriaceleração, quadrimomento. Agora sim, agora a coisa ficou interessante. Quadrimomento, Pmi é m vezes Vmi, apenas. P0, né, aqui está, é mc, vezes gama. P1 é gama vezes Px. P2 é gama vezes Py. E P3 é igual a m vezes Vz, né? É tão simples quanto isto, este quadrivetor. Depois nós vamos introduzir o conceito de energia cinética também. Tenho aqui o quadrivetor. Muito bem, isso tudo Einstein fez, né? Aí vem a questão, mas o que é a componente zero do quadrivetor? Com o que eu tenho que identificar a componente zero do quadrivetor? Aí veio a genialidade de Einstein, claro. Einstein propôs isto aqui. Olha só que beleza, que beleza. Simples. Einstein propôs o seguinte: as três componentes do quadrivetor espaciais, elas são essencialmente o quadrivetor normal que a gente conhece como MVX, MVY, MVZ. Só tem um gama na frente, não difere muito. Então a questão é, para Einstein, quem era P0? Se eu sei identificar as demais componentes. Genialidade de Einstein. Ele disse, P0 é igual à energia da partícula dividido por C. Mas aí agora temos novidade. Agora sim temos novidade. Se isso aqui for verdade, olha só a energia de uma partícula. Se escreve assim. Olha só. Olha só. Se V igual a zero, E igual a mc2, uma nova forma de energia que foi explorada, né, posteriormente, né? De forma que o quadrimomento tem um quadrimomento agora, que é E sobre C, Px, Py, Pz, né? E tem o Pmi com índice em cima, que é sempre a contração de Gmini com o Pni que está aqui, né? Com Pni, né? De forma que vai com o índice embaixo, só, aliás, com o sinal menos aqui, com o sinal menos. O fato é que agora aqui está a expressão para o quadrimomento, né? O Pmi com índice embaixo e o Pmi com índice em cima. E mais uma coisa interessante, Pmi, né? Índices iguais, soma, né? Pmi é uma invariante, é mc vezes
ao quadrado, o que significa que, como C é um invariante, a massa é um invariante na teoria da relatividade. Então, a massa é um invariante, porque Pmi, que é um invariante, é igual a m vezes c ao quadrado. C é um invariante, a massa também é invariante, essa grandeza é um invariante, Pmi, consequentemente, em todo tipo de reação, a gente vai ver depois, né, conservação do momento, né, do quadrimomento antes e depois, isso aqui vai ser muito útil, né, para a gente estudar reações, né, nucleares e assim por diante. O fato é que Pmi é igual a m vezes c ao quadrado. Estou chamando atenção para isso. Né? E agora, também é fácil, a partir dessa expressão, demonstrar uma outra expressão para energia. Agora, em função do momento, em função duas expressões inteiramente equivalentes. Esta aqui é porque P0 ao quadrado, que é E sobre C ao quadrado, menos P ao quadrado é igual a μ. Portanto, eu deduzo esta segunda expressão para energia, agora em função do momento. Em função do momento. Antes era em função da velocidade. Agora em função do momento, o que também é sempre válido. Que é essa mesma expressão que eu tenho aqui embaixo. Descobertas fantásticas feitas por Einstein. De forma que o que acontece aqui é que se eu conheço, tem agora uma outra consequência da teoria, se eu conheço o quadrimomento num referencial, eu posso determinar o quadrimomento num outro referencial. Então, se eu tenho momento num referencial, eu vou ter momento e energia no outro referencial. Se eu tenho energia e momento num referencial, a energia e momento no outro referencial é diferente. Eu tenho, então, fórmulas para transformação, veja só, da energia de um referencial para outro referencial. Por quê? Esse quadrivetor, ele se transforma exatamente como as coordenadas de um evento. Se transformam de acordo com as transformações de Lorentz, já que se trata de um quadrivetor. As suas componentes, né, a teoria de Einstein prevê como as componentes se transformam de um referencial para o outro referencial. De forma que, se eu tenho num referencial, por exemplo, P igual a zero, no outro referencial eu vou ter um P diferente de zero, esse outro referencial se move em relação a esse. Né? E nesse referencial com P igual a zero, E igual a mc2. E agora eu posso determinar a energia no outro referencial. Né? De forma que as contas são relativamente simples, porque energia e momento se transformam como uma grandeza vetorial qualquer. Né? Se eu sei o valor no referencial, posso determinar no outro referencial. Depois de algum tempo, né, se verificou, né, o poder, né, dessa ideia de que exista uma forma de energia associada à massa. Se eu tenho massa, eu tenho um equivalente em energia àquela massa. E essa equivalência é traduzida por essa expressão, que foi uma grande descoberta de Einstein na teoria da relatividade. Tudo porque ele estava à procura de determinar grandezas vetoriais. Pmi. A questão é qual a componente zero de Pmi. E ele identificou com energia, com isso realizou uma descoberta fantástica. Né? Veja que a forma de energia é esta, mas se eu tenho uma partícula de massa zero, como por exemplo aqui o fóton, né? o fóton tem massa zero, mas tem energia, não tem energia de repouso. Mas a energia do fóton, de acordo com essa fórmula, onde eu fizer aqui, se eu faço aqui mc2 igual a zero, né? Esse aqui é o caso geral, mas se eu fizer aqui mc2 igual a zero, eu vou ter E igual a pc. Olha só que descoberta também fantástica, porque agora o momento é uma grandeza física.
independente da velocidade. Eu posso defini-lo em função da velocidade para partículas de massa diferente de zero, mas não para partículas de massa igual a zero. Outra grande descoberta de Einstein, né? Partículas de massa zero obedecem a essa relação. Elas têm massa zero, mas pode ter uma energia. Energia associada só a um movimento. E essa energia é igual a P vezes C. P vezes C. Né? A outra coisa que muda é que na teoria da relatividade, né, quando eu tenho uma partícula com uma determinada energia cinética, né, e partículas de massa zero, né, para partículas de massa zero a gente tem apenas a energia cinética, na verdade, que é igual a PC. Né? Mas, para uma partícula dotada de massa, você agora precisa adotar uma nova definição de energia cinética. Por quê? A energia cinética agora é aquela associada tão somente ao estado de movimento. Eu subtraio a energia de repouso, de forma que aqui eu tenho raiz quadrada de P2, né? Veja, P2C2 mais mc ao quadrado, eu subtraio de mc2. Isso define, então, a energia cinética. Né? Fantásticas essas descobertas da teoria da relatividade. Esse capítulo, ou esse tópico, é fundamental na teoria da relatividade. E tudo porque Einstein estava à procura de uma formulação que obedeça ao princípio da covariância. Ou seja, eu quero escrever as leis de tal maneira a que elas não mudem de forma de um referencial para outro referencial. Para isso, eu tenho que construir quadrivetores, quadrivetor velocidade, quadrivetor aceleração, quadrivetor momento. E quem é a componente zero do quadrivetor? Quadrimomento, né? Aí que foi a grande sacada de Einstein. Né? Ora, agora que existe um efeito também dito Doppler relativístico, né? Se eu tenho uma onda eletromagnética monocromática, né? Então eu posso construir um quadrivetor de Lorentz para uma partícula de massa zero, na realidade, né? Também pode ser assim, mas para uma onda onde aqui aparece a frequência angular e aqui comparece K, cujo módulo é igual a 2π sobre o vetor de onda. Vetor de onda. Então, a componente zero desse quadrivetor, associada a uma onda eletromagnética, é ômega sobre C, componente zero. E as demais componentes são K. Feito isso é belíssimo, na verdade. Veja que Kmi é igual a zero, claro. É o equivalente ao Pmi igual a zero, e a massa é igual a zero. Mas também você pode ver isso como sendo uma relação entre a frequência, né, angular e o vetor de onda, K, em módulo. Né? Ou, se quiser, essa relação aqui, a mesma que está escrita aqui em cima. E mais, a fase de uma onda eletromagnética pode ser escrita desta forma aqui. São descobertas absolutamente fantásticas e interessantes. Né? Agora você veja, se estou falando de um quadrivetor, então a frequência angular num referencial, ou a frequência num referencial, ela é determinada pela frequência no outro referencial, melhor assim, né? Frequência no outro referencial e a componente x do vetor de onda naquele mesmo referencial. Porque são grandezas que se transformam como quadrivetores, né? Transformação de Lorentz pura e simplesmente. Né? Veja, tanto para ômega quanto para kx, ky é igual a k' y, kz igual a k' y. Isto aqui é fantástico, é fantástico. Se eu tenho aqui nesse referencial, né, uma onda eletromagnética saindo, formando um ângulo
θ, o K, portanto, tem uma componente x que é igual a kx vezes cosseno θ. Olha só a frequência observada no outro referencial. Esta aqui é a frequência observada no outro referencial. Gama, ômega' é a frequência neste referencial que se movimenta em relação ao outro com velocidade v. Aqui está, fantástico. A frequência muda, depende do ângulo. Depende do ângulo. Nós vamos considerar o ângulo θ igual a zero, né? Ela sai nessa direção, na mesma do movimento, e vamos considerar θ igual a menos π, é um outro caso. O objeto, num caso, se afasta, no outro ele se aproxima. Né? Se cosseno θ for igual a menos 1, é porque é como se, é equivalente a trocar v por menos v. Ele se aproxima de nós. Né? De forma que, nesses casos, né, onde considerar θ igual a zero, olha só a expressão para a frequência em função da frequência no referencial que se move em relação a esse com velocidade v para a direita, se afastando, portanto, se afastando. Né? Veja só o que acontece. Né? A frequência muda, portanto. Né? A frequência muda. E agora, se ele estiver com o ângulo θ igual a menos π, este ângulo igual a menos π, eu tenho aqui 1 menos v sobre c. Na verdade, isto aqui eu tenho a ligeira impressão que está equivocado. Na verdade, aqui é o sinal menos, né? Aqui, na verdade, é o sinal menos, e aqui é o sinal mais, e aqui é o sinal oposto. Né? Então, o que se está prevendo aqui? Muito interessante isso aqui. Né? Em primeiro lugar, se eu mudar, ao invés de ômega, eu quiser ômega' no outro referencial, apenas troco v por menos v. Essa é a primeira consequência. Né? Veja, se formar um ângulo de θ igual a π sobre 2, olha só que coisa curiosa, né? θ igual a π sobre 2, isso é zero, a frequência agora se transforma desta maneira aqui. Né? O fato é que na cosmologia se introduz uma grandeza, né, conhecido como Z, né, que dá basicamente uma medida do redshift, né, porque é a diferença entre a frequência da luz emitida menos a frequência da luz observada dividido pela frequência da luz observada. De forma que Z mais 1 é igual à relação entre a frequência da luz emitida num referencial e depois observada no outro referencial. E Z mais 1, então, se escreve desta maneira, mas isso aqui é mais importante para a cosmologia. O fato é que a mesma luz amarela, né, vista por quando esse objeto se aproxima do observador, ela vai tender para a cor azul, de acordo com o que nós estamos vendo aqui. Esse efeito é conhecido como blue shift, né? É um deslocamento na direção do azul. Né? No entanto, quando o objeto se afasta, o deslocamento é como está aqui agora, né? É na direção do vermelho. Aqui nós estamos falando agora de redshift, né? Todas as galáxias, exceto a Andrômeda, elas se afastam de nós. Consequentemente, a luz muda de cor. Fantástico isso, né? Ou seja, o deslocamento é em direção ao vermelho, né? Se, por acaso, o objeto estiver se afastando. Se ele estiver se aproximando, então acontece o oposto. Ora, isso aqui pode ser visto a partir desta animação que nós vamos apenas exibir e não vamos comentar, porque basicamente é o que nós acabamos de dizer. Muito bem, agora nós não temos muito tempo, né? Mas vamos falar bem rapidamente sobre a questão da cinemática relativística. Bem rapidamente, sem
realmente descermos a detalhes, né, e dar exemplos, né? O fato é que colisões entre partículas elementares, que acontece aos milhões, né, nós fazemos uso no estudo dessas colisões, né, choques, né, colisões envolvendo partículas elementares. E aqui temos um detetor, né, de partículas do grande laboratório localizado na fronteira da Suíça com a França, o CERN, o grande colisor de hadrons, né? Nesses detetores aqui, grandes equipamentos, né, ocorrem colisões. E o que importa é o seguinte: inicialmente as partículas têm determinadas energias. A energia de uma partícula que colide é raiz quadrada de πi ao quadrado C2 mais mi ao quadrado C à quarta potência. A quarta potência. De forma que esse aqui é um primeiro dado que é absolutamente fundamental, né, para fazer o que nós chamamos de cinemática relativística, né? A cinemática de colisões, agora levando em conta a teoria da relatividade. Em primeiro lugar, nós fazemos muito uso de dois referenciais, né? O do laboratório, onde a gente vê as coisas de um determinado jeito, e o referencial do centro de massa, no qual nós observamos de um outro jeito. Na verdade, o referencial do centro de massa, ele é definido como a soma dos momentos de cada uma das partículas como sendo igual a zero. Então, vamos dar uma olhadinha nessa segunda animação, onde a gente procura mostrar como a visão de uma colisão é diferente de um referencial para o outro. Do referencial do laboratório, localizado ali naquela parte abóbora, a trajetória é de um jeito. Visto do referencial do centro de massa, é como se as partículas se movimentassem uma em direção à outra com o momento oposto. Se eu tenho duas partículas, né, você veja que a soma do momento agora é igual a zero. Essa é a diferença dos dois referenciais que nós usamos com muita frequência na realidade. Muito bem, então esse é um detalhe em relação a referenciais, né? Agora, o que é importante, né? O que é importante quando a gente faz a cinemática relativística? Nós fazemos uso de dois conjuntos de equação. Veja que a gente não tem aqui a conservação de energia cinética. A gente pode também ter colisões relativísticas, mas a gente sempre usa para partículas elementares, né, sem uma estrutura interna, conservação de energia. A soma das energias das partículas antes é igual à soma das energias das partículas depois, e a soma dos momentos antes é igual à soma dos momentos depois. Ou seja, a gente está utilizando o princípio da conservação do quadrimomento, soma dos quadrimomentos das partículas no estágio inicial da colisão e a soma dos momentos das partículas no estágio final é igual a zero. Então, essas são as equações básicas. O resto é exercícios, né? O exercício, né, que nós vamos propor, né? Essas são as equações básicas em todas as colisões. E nós só fazemos a cinemática, nós não fazemos a dinâmica. Por que começou com essa energia e terminou com outra energia? Por que começou com... A gente não leva em conta forças, é só a cinemática. No referencial do centro de massa, essa equação aqui fica assegurada igual a zero. Então, muitas vezes, é importante a gente fazer uso do sistema centro de massa. Em toda colisão de duas partículas, produzindo milhares de partículas, você tem que construir o quadrimomento de cada uma delas, se for duas, é só o quadrimomento dessas duas, e os quadrimomentos das partículas no estágio final. Basicamente isso. Colisões elásticas são aquelas para as quais a energia cinética se conserva. Energia cinética é dado por EI menos MI vezes C ao quadrado.
As colisões elásticas, elas têm uma exigência em relação a essa, é que a soma das partículas, que a soma das massas das partículas antes seja igual à soma das partículas depois. O resto agora é só exercícios, né? Exercícios. Aqui tenho exercícios, por exemplo, para o decaimento de duas partículas, né? E depois colisões de duas partículas, exercícios, né? Onde a gente propõe, né? Na verdade, contas que devem ser feitas e muitas vezes a gente tem que lançar mão de invariantes, né? O fato é que vamos olhar para essa animação aqui para a gente entender uma coisa em relação ao decaimento de duas partículas, né? Então, veja, do sistema laboratório, o decaimento de duas partículas pode ser entendido assim. No entanto, do ponto de vista do sistema centro de massa, uma sai numa direção e a outra sai com uma direção oposta a esta. Muito bem, o fato é que existem vários exercícios, né, que podem ser feitos de colisões de duas partículas, né? Às vezes a gente faz uso de invariantes para chegar a uma série de conclusões, mas eu estou sempre falando de exercícios, né? Decaimento de partículas, de três partículas, enfim, são exercícios, né? Que a gente propõe, a gente deve propor na lista de exercícios, decaimentos e assim por diante. O aluno pode recorrer, claro, às transparências, mas também tem um texto, né, que acompanha, mas o fato é que um dos exercícios mais simples e mais produtivos que a gente pode fazer, né, é envolvendo o efeito Compton. Eu tenho um fóton com uma frequência associada a ele, ou um comprimento de onda associado a ele, que colide com um elétron, elétron sai numa direção e esse fóton sai numa direção formando um ângulo θ. Esse tipo de exercício que a gente vai propor, né, ele está resolvido também aqui, né, mas nós vamos exigir isso do aluno para ele entender isso muito bem, né? É o espalhamento do tipo espalhamento Compton, de forma que é um exercício bastante simples para a gente relacionar o comprimento de onda da luz que sai em relação à luz que entra, esse delta lambda, e ele pode ser expresso em função da massa do elétron, constante de Planck, velocidade da luz e 1 menos cosseno de θ0. Como é que a gente faz isso? É um exercício tão somente de cinemática relativista, colisões de duas partículas, sendo uma delas de massa zero. Isso, então, fica como exercício para vocês.